Nosso personagem de hoje é La Carmélio, mais conhecido como Celton. O autor da revista Celton é famoso pela forma peculiar de vender seus quadrinhos, nas avenidas mais movimentadas de Belo Horizonte e com uma enorme placa. Mais do que isso, La Carmélio tem uma grande história, e seu amor pelos quadrinhos é algo que merece ser contado. Agora, no Quarta Capa. O autor de gênero, tragédia, comédia, a épica, a lírica, meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Com muita paixão e dedicação, hoje La Carmélio vive dos quadrinhos, mas para conquistar tudo o que tem, foram anos de muito trabalho. Quando eu recomecei a minha revista em 1998, eu fiz um balanço geral dos erros que eu comecei a publicar em 81. Falando em tempo, assim, matematicamente, mas eu acho que quando você vive qualquer coisa, às vezes em um ano você vive mais que 10 anos de uma outra forma. Isso é muito comum. De 81 até 98, a minha revista, vou ser mais específico, de 81 até 92. Foi 92? Foi. Porque de 92 a 98, ou seja, durante 6 anos, eu saí da revista mesmo. Eu parei de publicar definitivamente naquele tempo, porque eu fiquei cansado de ter problema financeiro com a revista. Quando eu voltei de Nova York, paguei as contas, e foi em 1990, eu tanto fui e voltei em 1990 para Nova York. Voltei, paguei as contas, depois 91, 92 publicando normal e trabalhando como desenhista para impressos gráficos em geral. Eu era freelancer, tanto é que naquele período foi que eu aprendi tecnicamente falando a profissão gráfica. É uma área que eu conheço, isso me ajuda, claro, na produção da revista. Porém, voltando então no segmento da volta de Nova York, eu percebi que de novo eu ia me meter em encrencas financeiras. Em 92 eu falei, agora não vou mexer mais com isso, vou mexer só com gráfica. Foi aí até 98 assim, mas eu não aguentei. Esse lance de fazer revista indiferente do dinheiro é uma coisa que eu não tenho explicação, mas eu não consigo ficar sem isso. Eu não tenho explicação para isso. Tem 18 anos que financeiramente eu venho conseguindo, a trancos e barrancos, tá, viver financeiramente da revista. La Carmélio criou Celton em 1975. Porém, o que marcou e marca sua carreira como quadrinista foi transformar Celton em um personagem comum. Uma pessoa comum, vivendo suas histórias no dia a dia da capital mineira. Quando eu era rapazinho, tipo 15 anos, 16, eu já fazia história em quadrinho naquela época. Eu gostava muito de fazer histórias de aventuras fantásticas, colocar os personagens assim e tal. Hoje eu gosto de procurar temas do cotidiano, sabe? Eu acho mais interessante. E o Celton, ele vem tomando esse rumo. O Celton está cada vez mais discreto nas minhas histórias. Cada vez o tema do número em pauta, eu crio um personagem para aquele tema e aquele personagem é que vira estrela. O Celton vem quase como um figurante, tipo um animador de programa de televisão, que apresenta só e deixa os convidados fazerem o show, algo assim. Quando eu morei em Nova York, eu procurei lá nas saudades daqui do Brasil, revistas em quadrinhos, nas bancas naturalmente, revistas em quadrinhos que tivessem alguma coisa do Brasil. Tipo aqui no Brasil, a gente procura nas bancas. Você via a revista do Homem-Aranha com Nova York, via revista variadas em geral, falando da cultura do país, da origem daquela revista. E aqui do Brasil, eu não vi nada lá por lá. Então, assim, baseado também em alguma coisa desse tipo, a ideia foi por aí, a ideia de colocar Belo Horizonte. Agora, por que eu continuo colocando Belo Horizonte? Bacana, eu gosto de desenhar a cidade. Apaixonado por contar histórias, La Carmélio lê quadrinhos desde criança e, por meio deles, deu vida às suas histórias.
Eu gosto, pronto, me faz bem, faz. Isso me dá satisfação pessoal, isso preenche, isso me alimenta para o dia. As depressões da vida, isso me alimenta quanto às depressões existenciais. Sim, estou fora desse tipo de pensamento. Sabe, eles vêm. Mas saber lidar com isso é a arte da vida. É a arte da vida. Eu gosto disso. Nunca foi fácil para Ela Carmelho. Hoje, com 57 anos, ele trabalha desde os 13. Já trabalhou em gráfica, morou nos Estados Unidos e também já teve que abandonar a carreira como quadrinista por um tempo. Mesmo assim, ele nunca desistiu dos quadrinhos e não deixou de lutar pelo seu sonho. O lance, Frederico, isso é fascinante, cara. Sabe, você lançou uma revista que muita gente gosta, que você conseguiu acertar o ponto daquela ali para muita gente gostar. Isso é fascinante. Não tem dinheiro que alcance isso, não. Bom, o dinheiro também tem que ter, né? Dinheiro para pagar as contas, etc. E aí vai. É exatamente aí que está a mágica da coisa que me seduz. Não existe, eu não descobri uma fórmula de produção que funcione com todas as revistas. Cada uma revista é uma aventura diferente. A produção de uma revista, a venda dela, se tivesse uma fórmula exata de seguir aquela mesma fórmula em todos os números, talvez eu não gostasse tanto da coisa. Isso é uma mágica que eu não consigo entender ela, mas ela realmente me seduz. Isso é muito bom, cara. Isso é muito, muito bom. O contato com as pessoas, isso é alimento para a alma de qualquer pessoa, qualquer um. Esse lance assim de os taxistas, os motoristas de ônibus, os empresários, as donas de casa passando, mães buscando e trazendo filhos na escola, também aquelas vans de estudantes que passam. Quando eu estou vendendo lá na torcida, em jogo do Mineirão, ali na Avenida Antônio Carlos, perto, quando eu vendo por ali em dias de jogos, eu fico na área da Avenida Antônio Carlos um pouco para cá, sentido cidade, bairro, um pouco para cá, numa área ali que garra muito, aquele contato com aquela turma e tal. Isso é alimento. Eu gosto de gente, eu gosto de gente assim, em geral. Isso é alimento para a vida. Eu sou um eterno agradecido a essa turma, igual você está aqui agora comigo, conversando comigo, você deixou de fazer suas coisas lá, você veio, você trouxe o rapaz aí do câmera, vocês estão todo mundo aqui. Isso é atenção de gente com a gente. Sabe assim, eu vejo a coisa por esse lado e sou muito grato por isso. Não é igual você falou, outros também já fizeram entrevista, que vem. Como eu sou grato a essa turma toda, o pessoal na rua comprando de mim. É isso que é o lance da coisa. A alma da coisa que eu gosto. A alma da coisa é que eu gosto disso. Que outra explicação eu posso dar? E sobre o legado da sua literatura, ele responde que não pensa nisso. Eu não me considero um cara capaz de escrever grandes coisas, não. Eu sou um cara que faz isso porque eu gosto. Até hoje, Ela Carmelho não teve nenhum contrato com uma editora. Ele segue produzindo suas histórias e desenhando seus quadrinhos em casa. Mas fazendo o que ama, ele segue feliz. E isso que importa. Vejo vocês no próximo Quarta Capa. Até a próxima! O autor relata suas experiências de educação popular nos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.